Vou pegar a tela de vocês, tá? Então, recapitulando, agora estamos na terceira parte dessa palestra, finalizando a aula. É importante compreender, então, o poder que há em não precisar estar certo, né? Bruno? Bruno, você está me ouvindo? Será que o Bruno está com áudio? Sim, só cheguei aqui. Tá aí, Bruno? Sim. Quer continuar aquilo que você estava falando antes do intervalo? Acho que eu já esclareci meu ponto. Ótimo. Então, vamos dar continuidade, então. Veja o futuro como um jogo de quebra-cabeças. São muitas ações, palavras, omissões que levam a gente a construir o futuro, né? Então é um quebra-cabeça. Você tem que juntar todas as peças para desenhar o futuro. O passado, o presente e o futuro, como eu disse, estão interligados. As pessoas muito criativas e inovadoras costumam observar os detalhes. Então, se a gente observar pequenos detalhezinhos, a gente vê essa lei de causa e efeito, né? Existe, como eu falei para vocês, uma pós-graduação, ou seja, um curso que vem depois da faculdade, que chama Metodologia de Melhoria de Processos. E ali se fala, em vez de você atacar o efeito, que você vai gerar mais problemas, é você identificar quais são as causas que levam a esse efeito. E aí, dentro dessas causas, é fazer o que a gente chama de Pareto. É identificar aquela causa que, essa 20% das causas, ela é um quinto, então, mas que ela dá um efeito de 80% no efeito. E aí, você tentar atacar isso primeiro. É o que o pessoal chama de Pareto. Atacar isso primeiro para resolver de imediato boa parte do seu efeito que você está tendo indesejado. Tá? E assim a gente pode, isso aí se aplica em empresas, pode ser aplicado também na nossa vida pessoal também. Aí a gente como a gente está falando de comportamento organizacional, esse comportamento organizacional ele pega administração, pega psicologia, pega recursos humanos, pega um monte de coisa que você pode integrar todas essas disciplinas para conseguir os resultados que você quer. E não tenha medo de errar, né? Porque muitas vezes a pessoa fica paralisada com medo de errar. O curso aqui, por exemplo, de informática, nós incentivamos vocês a colocar em prática, mesmo se vocês tiverem dúvida. Esses computadores, eles têm um sistema de proteção que vocês podem apagar tudo que está no computador, quando ele religar, ele volta ao estado original. Para dar um ambiente onde vocês podem ter segurança de tentar e não ter consequências negativas do erro. E só tem um jeito de aprender. Quando a gente não nasce sabendo tudo. A gente quantas vezes engatinhou, tentou ficar de pé, caiu. Quantas vezes a gente balbuciou palavras para tentar imitar aquelas palavras que nossos pais, nossos irmãos, nossas irmãs falavam, para até chegar um ponto que a gente conseguia andar, comer, ir no banheiro, falar. E aí, quando a gente achava que estava dominando o mundo, aos 5 anos de idade, o que aconteceu? A gente vai conhecer um outro mundo que a gente não conhecia ainda, que é o mundo da escola.
E aí você vai aprender que aquelas palavras que eram orais também pode ser representadas por uma grafia. E como é um processo doloroso. Raras são as pessoas que falam que foi um processo tranquilo a alfabetização. Muitas vezes ela é dolorosa. Muitas vezes se troca a letra por, uma letra pela outra, se troca, fazer aquela grafia. Se tiver muita emoção, né, no inconsciente da criança, o que vai acontecer? Em vez de sair uma letra bonita, vai sair um garrancho. Não é verdade, Michele? Eu, por exemplo, aos 8 anos, eu tinha uma letra de médico. Minha mãe falava, a primeira coisa que ela falou, você vai ser médico porque você já tem a letra do médico. Aí a professora falou assim para minha mãe numa reunião que não dava para corrigir o meu caderno porque ela não entendia a minha letra. Recomendou que minha mãe fizesse comigo um caderno de caligrafia. Aí minha mãe chegou toda boazinha, o caderno de caligrafia, eu falei, não vou fazer. Por quê? Hoje eu entendo. Porque a única expressão que eu podia dar era através da minha caligrafia. Porque o resto eu era um bom menino. Não respondia, falava sim para minha mãe para tudo. Mas aquela tensão interior eu descarregava na letra. Então, são coisas que a gente tem que ir trabalhando. Aí o que acontece? Depois eu falei assim, se é para alguém me entender através da grafia, eu vou fazer letra de forma, porque letra cursiva vai sair aquela letra rabiscada. Então eu criei uma alternativa. Então eu não tive medo de errar. Primeiramente eu comecei a escrever com letra de forma tudo maiúscula, porque é metade do trabalho, né? Aí quando eu estava na quinta série, a professora me chamou na lousa para me conjugar uns verbos. E eu fui escrever com letra de forma tudo maiúscula. Ela falou assim, ou você escreve letra de forma maiúscula, onde é maiúsculo, e minúsculo, onde é minúsculo, ou letra cursiva. Dos dois, um, você escolhe. E eu não sabia nenhum nem outro. Ela falou assim, eu te dou um mês para você aprender um ou outro. Porque eu já tinha esquecido a cursiva e não sabia fazer minúscula com letra de forma. Aí eu fiz uma letra alternativa, aí eu aprendi a fazer de forma minúscula também. Então eu quebrava o galho de uma e da outra. E aí, como o destino prepara as coisas, quando eu fui fazer a escola técnica, primeiro ano tinha desenho técnico e tinha que fazer as anotações no desenho técnico em letra de forma. E aí eu tive que fazer uma caligrafia técnica. Então minha letra saiu melhorzinha. É lógico que depois que você vai fazer faculdade, a letra, você tem que escrever muita coisa rápida, você acaba emendando uma coisa na outra, fazendo. Mas se eu quiser, eu consigo, me concentrando, fazer uma letra bonitinha. Só que hoje em dia já tem um computador e tem 180 fontes. Então você escreve um texto, digitando é mais rápido do que escrever à mão. Eu, muitas vezes, quando eu quero escrever alguma coisa, eu escrevo no computador. E aí, se eu errar, eu não vou ter medo de errar. O Word ou o documentos do Google, ele vai grifar embaixo o que está errado, botãozinho da direita, Perfeito. corrige o vocabulário. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não, minha mãe falou que quando acabasse a aula era para eu ir para casa. Miguel, você quer falar alguma coisa? Ou se você não quiser falar alguma coisa, deixa no mudo, por favor. Ah, tá, desculpa aí, eu não vi que tava mudo. Que a gente tava ativado. Então, existe a possibilidade hoje de você escrever muito rápido, fazer as correções, e às vezes você não precisa nem imprimir, você pode mandar isso por meio eletrônico. Você pode até mandar para outra pessoa revisar, né? E é isso, a integração que existe numa empresa. Então, numa empresa mesmo, você não precisa ter medo de errar, porque você vai fazer o seu melhor, só que você vai até um prazo. Depois disso, você tem que envolver outras pessoas que vão fazer a colaboração. E é assim que vai funcionando. E é uma nova cultura visual que está conquistando o mundo. Antes, o mundo era preto e branco. A única forma que existia de um livro era o livro ser com letras pretas numa folha branca. Hoje, você já compra e-books
que já vem colorido. Hoje a gente usa o WhatsApp para mandar mensagens todo dia para as pessoas, ou colocar no nosso status, que são paisagens, figurinhas com texto. Então você bate o olho e você já pega aquela mensagem. Não é assim? Ela está mais visual. Em vez de a gente escrever alguma coisa, você tem 237 emoticons, carinhas e outros desenhos para colocar no seu WhatsApp para expressar alguma coisa, certo? Tem algumas que eu não entendo até hoje. Por exemplo, aquela do carinha com óculos de sol. Alguém sabe o que significa para explicar para mim? Não? Pessoal de casa, alguém sabe o que significa aquela carinha com óculos de sol? Ah, eu acho que é quando o cara tá se achando, né? Tá se Bom, eu acho achando? que é isso. Usam, já, até onde eu sei, usam assim, né? Mas pode ter outro significado que eu não saiba. Então tem algumas coisas que são um enigma, né? Até aqui tudo bem, gente? Tudo sim, professor. Tudo tranquilo. Ótimo. Evite ficar muito à frente do desfile para não parecer que você faz parte dele. Quando os paradigmas, eu já falei que são aquelas crenças que a gente acredita que não dá para mudar, são quebrados em um ambiente corporativo, normalmente o preço pago costuma ser a inveja, o ressentimento, muita resistência e apego às situações antigas. E o outro ditado japonês que diz que o prego que se levanta costuma ser martelado. Tem gente que procura ficar na média, nem muito atrás, nem muito à frente. Isso é bom por um lado, né? Se você está numa empresa de vendas e você ficar lá embaixo, você vai se queimar na frigideira e vai ser dispensado. Se você ficar acima, o que vai acontecer é a síndrome do balde de caranguejo. Vocês conhecem a síndrome do balde de caranguejo? Você coloca um balde pela metade, enche de caranguejo, e os caranguejos vão ficar se degladiando, se batendo lá porque não está confortável. Um deles vai ter uma ideia, vai colocar uma patinha para baixo, a outra garrinha para cima, e vai tentar sair do balde. O que os outros deveriam fazer? Seguir o líder, né? Mas o que eles fazem? Pega a outra patinha do caranguejo e puxa ele para baixo. Ou seja, não admite que um tenha sucesso. Quer que todo mundo fique lá no balde. Isso acontece muitas vezes. Você começa a se destacar. Primeira coisa que não existia na minha época, mas existe na época de vocês, é uma coisa chamada bullying, certo? Por quê? Se você tem alguma coisa que se destaca, aí é o que o ditado japonês fala, vai ser martelado, o que é? Eles vão pegar alguma coisa que não se destaca, ou vão inverter aquilo que se destaca, e vão te fazer o bullying. Não é isso? Numa empresa também não é diferente. E só que em vez de bullying dá outro nome, assédio moral. Então você vai ter um chefe que vai gritar com você, vai colocar uma pressão psicológica. E aí voltando lá no chave, né, conhecimento, habilidade, atitude, valores, emoção, você tem que ter um controle emocional para lidar com essas situações. Para você definir o que é liberdade e o que é libertinagem. Liberdade, você tem o seu círculo, você pode agir da forma que você quer naquele círculo. O outro também tem a liberdade dele, que é o círculo dele. Só que é cada um no seu círculo, ou como se diz, cada um no seu quadrado. Não é verdade? E aí o que acontece? Se um começa a invadir o espaço do outro, vai gerar atrito, vai gerar conflito, que é coisas que precisam ser resolvidas. Existem vídeos bons no YouTube chamado análise transacional. Quem estiver interessado, é bom para saber gerir os conflitos que existem entre as pessoas. A resistência da mudança diminuirá se os benefícios forem reais. Olha o desespero dessa figurinha que está aí. 2 telefones, um azul, um vermelho,
cabeça largada em cima da mesa, anotando. Ele é um cara fácil para mudança? Não. Às vezes vem tanta mudança que o carregador não aguenta fazer. Então, a resistência às mudanças são resultado de teimosias ou falta de conhecimento do assunto. Lembra do líder que a gente falou lá no começo? Um dos papéis do líder, o que é? É comunicar, motivar, incentivar. Então, muitas vezes a pessoa ela é resistente à mudança, por quê? Porque ela não quer sair da zona de conforto dela. Ela acha que vai perder alguma coisa. Ou pior, que ela vai ser prejudicada. Ou pelo menos ela vai se sentir incapaz de fazer as coisas. E aí é necessário que haja um conhecimento. Então, as pessoas aceitam a mudança quando elas veem que são benéficas. Então, lembra do marketing pessoal? Também tem que ser o marketing das mudanças. Mostrar que vai ter benefícios. Quais vão ser os ganhos? E o papel do líder é comunicar os detalhes e motivar. As coisas pelas quais esperamos são as que demoram mais para acontecer. Quase todas as mudanças são evolucionárias e não revolucionárias. Vamos explicar essas duas palavras que parecem iguais. Evolucionárias, elas vão acontecendo ao longo do tempo. Ela tem um tempo de maturação para acontecer. Já uma coisa revolucionária é uma transformação abrupta, ou seja, repentina, né? E o que acontece? Numa revolução, por exemplo, se a gente pegar a história da humanidade, toda revolução, o que aconteceu? Muitas pessoas morreram. Houve guerras por causa da revolução. Já numa evolução, citando o Charles Darwin, as espécies foram evoluindo ao longo de milhares de anos. E a gente está passando próximo de uma outra mudança. E aí, sabe aquele ditado, a arte imita a vida imita a arte? Conhece? A vida imita a arte imita a vida. Vocês gostam de filmes? Quem gosta do X-Men? O que é o X-Men? É uma mutação, não é? É uma nova raça humana que está vindo. É lógico que lá está feito uma caricatura, né? Mas será que a gente não está mudando o nosso comportamento, a nossa maneira de ser? Será que não estamos entrando em uma nova era, onde o ser não vai ser mais Homo sapiens, mas vai ser Homo alguma coisa? Então, talvez esteja acontecendo uma mudança aí para vir. É o que o pessoal falava na década de 90, que a gente estaria entrando na era de Aquário. E aí, o que aconteceu? Em 2000, nós entramos, para muita gente, na era de Aquário. O que mudou? Depois de 6.000 anos, onde as mulheres eram submissas e maltratadas, elas começaram a ser mais respeitadas. Oi. Boa tarde, pessoal. Eu vou precisar usar só uma máquina para um aluno de gestão fazer o projeto dele rapidinho. Isso aqui. Ele vai ficar aqui só para fazer o projeto tá. dele. Obrigado. Então, o que aconteceu? As mulheres que foram submissas, maltratadas, ignoradas durante 6.000 anos, elas começaram a ter um cargo nas empresas, na política, na vida social. E aí começaram a fazer o quê? Elas começaram a se demonstrar melhor do que os homens, mais justas em relação ao que elas exerciam. Então, está havendo uma mudança. Então, isso que é uma mudança evolucionária. Elas precisam ser ajustadas e aprimoradas, fruto da dedicação e pesquisa de pessoas perseverantes, questionadoras e diferenciadas, que acreditam nas possibilidades dos resultados, mesmo que demorem a chegar a ser reconhecidos. Vou começar de trás para frente esse slide. Todo mundo quer ser reconhecido, né?
Então, são 5 coisas que todo ser humano busca: ser reconhecido, ser útil, ser amado, ser elogiado e mais um, que eu não me lembro agora, mas não é o caso. Então, para ser reconhecido, primeiramente você precisa ser útil. Para você ser útil, você precisa ser amado por alguém. O amor aí não vem só de relacionamento amoroso, mas a primeira palavra que vem de amor é o querer bem da pessoa. É você não querer fazer inimizades. Tem pessoas que começam a entrar em um ambiente, a primeira coisa que elas fazem o quê? É mostrar uma cara feia, uma cara fechada. Então ela não está querendo o bem nesse ambiente, o bem das pessoas que estão nesse lugar. E tudo que se planta, né, toda ação, colhe-se uma reação, você vai receber cara feia também. E aí fica naquele ciclo vicioso. Então você entra num ambiente profissional, onde você não chega e não dá bom dia, ou se alguém te dá bom dia, você responde bom dia por quê? O que vai acontecer? Você cria um clima tenso. E às vezes a gente passa mais tempo dentro do ambiente de trabalho do que perto das famílias, dos amigos da gente. E o que vai ser importante? É como a gente cria esse ambiente saudável. Lembra daquele slide que eu mostrei lá no perfil profissional? Faça amigos dentro do trabalho. Desde que você não deixe a ética profissional passar, né? Porque você tem amizades, é uma coisa, mas você não tem que prejudicar o seu juízo sobre o que é certo e errado. Mas se você tiver amigos, é melhor do que inimigos. Concordo? E aí você vai fazer todas as suas ações e às vezes demora para ser reconhecido. Quando eu entrei numa empresa de computador de grande porte, a primeira coisa que eu vi era um reconhecimento de um funcionário que tinha atingido os objetivos e superado. Eu falei, eu quero chegar lá. O que eu fiz? Eu comecei a me empenhar. 1 ano, 2 anos, no 3º ano nada. Mas eu estava fazendo o meu melhor, eu estava investindo em mim. Eu estava investindo no benefício dos meus colegas, dos clientes daquela região. E aí surgiu uma oportunidade, só que ela era muito maior do que eu merecia. Mas eu sabia que tinha uma segunda oportunidade, que era um cargo abaixo. O que eu fiz? Eu cheguei para o meu gerente e falei assim, eu quero para tal lugar. Aí ele falou assim, não, para tal lugar você tem que ter tido uma experiência de suporte que você não teve ainda. Eu falei, então eu quero ir para esse outro que é para ganhar experiência de suporte. Ele falou, esse aí dá para você. Aí o que aconteceu? Eu só consegui esse posicionamento dele porque eu fui reconhecido pelo trabalho que eu fiz em 4 anos. Eu comecei no primeiro ano a fazer o trabalho para ser reconhecido depois de 4 anos, quando surgiu a oportunidade. Existe um ditado que fala assim: as oportunidades demoram para aparecer, mas quando aparecer, que eu esteja pronto. Né? Então a mesma coisa aconteceu comigo. Eu fiz o meu empenho, ganhei um bom nome dentro dos colegas do meu território, fora do território, com os especialistas de 3º nível. E aí, quando eu cheguei, inclusive, com outros gerentes, aí quando eu cheguei para fazer entrevista com a gerente desse departamento, de 1º nível de suporte, ela falou assim, você conseguiu passar na frente de muita gente que queria vir para cá. Eu fiquei sem entender na hora, mas depois de um tempo cai a ficha. É porque eu investi. Demorou para ser reconhecido, mas eu investi para isso acontecer. E aí, voltando, a gente tem que acreditar nas possibilidades e resultados. Nunca desistir. Existe uma diferença entre sonho e fantasia. O que é o sonho? Vocês, como jovem, podem acalentar grandes sonhos, que vai ser como semente que vocês vão regar e cuidar, e ela vai crescer e vai se tornar uma árvore frutífera, por exemplo. Vai dar frutos. Agora vocês podem fantasiar, ficar só no mundo das ideias e não tomar atitude, ficar no desejo, no querer, não ter vontade.
que vai te motivar a colocar ações para dar resultado. Então, o importante é que se tome essas ações para concretizar esse ideal, esse sonho em realidade. Por isso que precisa ser perseverante. Perseverar é insistir, mas não é ficar dando murro em ponto de faca. Tem que ser questionadora. Tem que estar fazendo os 5 porquês. Tem um problema? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Perguntar a outras pessoas, para abrir a mente e ser diferenciadas. Saia do padrão normal. Porque normal não ganha destaque. Se você quer ser uma pessoa de destaque, você tem que ser uma pessoa que está acima da média. Porque ficar na média, você vai continuar ganhando o mesmo salário, ou se você está na média do desempregado, você vai continuar desempregado. Se você está na média procurando o primeiro emprego, você vai continuar procurando emprego. Se você está na média, você nunca vai entrar numa faculdade, uma boa faculdade, universidade. Se o seu inglês é médio, você nunca vai passar numa entrevista, você nunca vai receber uma promoção que é para você fazer um treinamento nos Estados Unidos. Você nunca vai liderar uma equipe ou representar uma equipe que tem que fazer conferências com o mundo todo. Se você ficar na média de usar o computador, o Word, o PowerPoint, o Excel, você vai ficar fazendo serviços que estão na média. Se você quer ser um chefe, um supervisor, você tem que dominar de tal forma essas ferramentas de informática que você saiba cobrar do seu funcionário e até orientar ele no que ele vai fazer para dar resultados. Para isso, tem que ser fruto de muita dedicação e pesquisa. A dedicação não é só vir aqui, por exemplo, na sala de aula, assistir a aula de 2 horas e meia e voltar para casa e falar, tá tudo bem. Uma vez por semana, 2 horas e meia. Vocês compraram uma apostila, que é um livro, na realidade, vocês têm que ler aquilo, dominar aquilo, talvez não decorar, mas saber onde procurar. Pelo menos saber de cabeça um índice. Para quando você fala assim, eu preciso fazer tal coisa, eu sei que tem na apostila. Deve estar no volume 1 ou 2, eu vou ver no índice. Mas eu sei que tem lá. Quando vocês estão tem 2 formas de avaliar vocês. Uma pela presença e a outra pelos trabalhos que vocês fazem no Google Sala de Aula. Então, não deu para vir na aula, mas pelo menos faz atividade para ganhar uns pontos a mais e também para colocar para funcionar aquilo que vocês têm capacidade de aprender. Beleza? Não se obtém resultados resolvendo problemas, mas explorando oportunidades. A mudança favorece a mente preparada. Eu estava pronto, Luiz Pasteur. Eu falei mais ou menos isso há um tempinho atrás aqui na aula de hoje, não falei? Vocês estão lembrados? Então, o que eu antecipei para vocês foi isso. A mudança favorece a mente preparada. Eu estava pronto, Luiz Pasteur. Vocês conhecem Luiz Pasteur? Mas vão procurar depois no Google, né? Aproveita que vocês estão com o celular, já procura no Google. Não vamos perder a oportunidade. Procura lá, Luiz Pasteur. Quem foi esse cara? Oi. Não? Acharam Luiz Pasteur? Quem foi Luiz Pasteur, Lucas? Oi? E o que ele fez? Começou a tratar de doenças? Ele criou a vacina, é isso?
Oi? Química e Medicina, é isso, Michele? Guilherme, alguma contribuição a mais? É isso mesmo que os colegas acharam? Bem, pessoal, a gente tem mais 10 minutinhos, aí a aula se encerra, tá? Aí só alguns avisos. Semana que vem vai ter reunião de pais. Vai ser disponibilizado nos grupos os boletins com as notas. Sábado que vem, ainda não está definido se vai ter uma festa junina, se vai ser aula, como vai ser a comemoração, tá? Mas vocês vão ser avisados nos grupos. Tá? Há linhas divisórias entre os que buscam o êxtase e os que abraçam o dinamismo. Muitas vezes, o que se busca é aquela sensação de realização. Só que para você chegar lá, você tem que ter o dinamismo, a energia, o movimento, a realização para chegar até lá. Concordo? Sim? Tempos de mudanças podem ser vistos como oportunidades grandiosas de fazer algo diferente, promover grandes transformações. Por exemplo, veio a pandemia. Muitos comércios quebraram. Aqueles que inovaram e fizeram delivery, fizeram aplicativos para vender os produtos, conseguiram contornar a situação. Existem situações, por exemplo, de guerras no planeta que geram muita destruição. Mas, por outro lado, existem grandes avanços, né? E a gente tem que ser igual a um avião, voar com duas asas, né? Uma asa se chama conhecimento e a outra se chama ética. Para que, se um avião não voa com uma asa só. Se você tiver muita ética ou muita ciência e não tiver a outra parte, você vai entrar em parafuso e cair. Então, você tem que ter o equilíbrio. Essa é a missão para o século XXI de vocês. Só acrescente se puder subtrair. Às vezes, só acumulando coisas, você só cria um embate de coisas que às vezes não vão dar resultado, né? O que é necessário muitas vezes é você tirar aquilo que não é mais necessário para acrescentar outras coisas. É importante observar o que recebe de recompensa e o que recebe de punição. Uma proposição não precisa ser verdadeira, basta que seja interessante. Porque uma proposição que ela é interessante, as pessoas vão debater e chegar a uma verdade. Aliás, verdade com V maiúsculo é muito raro de conseguir chegar. Porque cada pessoa tem uma verdade com V minúsculo, que é diferente do outro. Porque cada um está olhando sobre um ponto de vista, um prisma. E aí, para a gente ter uma verdade geral, você precisa de várias pessoas, cada um contribuindo com a sua visão. E se tiver todo mundo logo de cara concordando com uma visão, com um ponto de vista, eles podem estar iludidos. O consenso imediato é uma coisa perigosa. E também não chegar a um consenso é problema de comunicação. Para avaliar a viabilidade de uma sociedade ou empresa, examine sua capacidade de se autocorrigir. Interessante, né? A capacidade de se autocorrigir. Isso vai tornar válido as melhorias. Não se esqueça da ecologia da tecnologia. A gente tem que equilibrar a razão e a emoção, fazendo reflexões para encontrar respostas, o que será aumentado, o que será diminuído, o que será substituído. A voz do cliente, você tem clientes internos e externos,
procure ouvir o que eles estão interessados, porque não basta você falar assim, eu vou fazer tal coisa e o pessoal vai comprar. Um dos principais tiros no pé que qualquer empresário dá, é ele achar o que o mercado quer. Ele tem que saber o que o mercado quer. Ele tem que ouvir o que o cliente quer. Conforme ele está entregando produto e serviço para ele, para o cliente, ele tem que estar constantemente lá ouvindo, para saber se tem que ter algum ajuste. Gerenciando a multiculturalidade. Hoje nós vivemos um mundo global, muitas culturas. Então a gente tem que saber relacionar-se com todas essas pessoas, tanto na sociedade quanto nas empresas. Uma outra coisa são os novos modelos de trabalho. Hoje, as empresas elas não têm aquela estrutura, chefe e funcionário. Ela tem um chefe de recursos humanos, um gerente de projeto, um gerente de produto, um gerente de marketing, e tem os funcionários que são especialistas, que são alocados de acordo com a necessidade do serviço. Acabou aquele serviço, eles são realocados. A vantagem competitiva fala sobre essa matriz aí. Vantagem estratégica e alvo estratégico, unicidade observada pelo cliente, posição de baixo custo. Aí depois nós temos apenas um segmento ou no âmbito de toda a indústria. Aí vai gerar diferenciação, liderança em custo ou foco. Então, quanto melhor a gente saber como nós vamos agir, nós vamos direcionar a energia humana, de capital, tempo, para dar esses resultados. Isso aqui é um dispositivo que não sei se existe ainda, mas chama caleidoscópio, que conforme você girava a luneta, ele criava imagens. Então, é você ir compondo os mercados nacionais e internacionais, globais, para você crescer e chegar lá. Aqui, a organização e os talentos. Você tem que pensar, se você for um empresário ou um gestor, em atrair, desenvolver e reter pessoas mais competentes. Então, não é você pagar pessoas baratas, porque elas vão te dar um serviço barato. Então, na hora de vocês se prepararem para o mercado de trabalho, não pense em ser uma pessoa barata, um profissional barato. Pense em ser um profissional caro para chegar lá e dar resultados. Que seu salário seja, por exemplo, 10 mil e você dê 100 mil para a empresa de lucro. Porque aí esses 10 mil não vão fazer falta. E aí todo mundo fica feliz. Tenha uma comunicação clara e objetiva e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Isso é muito importante. Os desafios complexos. O desemprego é uma realidade. Inteligência organizacional. Guardem, fotografem isso. Visão estratégica. Destino compartilhado. E desejo de mudança, coração, alinhamento, congruência e emprego. Muito bem, meus queridos. Quero agradecer a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado daí da palestra. Se tiver aula na próxima semana, eu continuo essa apresentação, tá? A gente parou no slide 25. Quem gostou, bate palminha. E a gente se vê aí semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau, professor.